do passado que ela nos legou é muito grande. Vamos ver como será essa batalha final. Muito obrigado. Saúdo o Dr. Adolfo Lindenberg, presidente do Instituto Clínico Correia de Oliveira, excelentíssimo senhor deputado Paulo Martins, cuja posse na Câmara dos Deputados suscita tantas expectativas. Desde já faço meus votos que seja coroado de êxitos. Esse é o primeiro mandato, né, deputado? Então, próximos. Saúdo o Dr. Eduardo Porteiro, Coronel Paulo Lira, senhor do Itafor. Sim. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Não poderia dar início à minha fala sem antes expressar minha admiração pelo grupo de fundadores, pelo trabalho que realizam aqui no Instituto, com a colaboração dos jovens caravanistas e de tantos outros colaboradores anônimos, na preservação da memória e na difusão do pensamento desse extraordinário brasileiro, Dr. Plínio Correia de Oliveira. Eu imagino que, por vezes, os colaboradores desse trabalho de outurno, eles possam se perguntar, né, numa época tão cheia de atribulações como a nossa, eles possam se perguntar se esse esforço tem valido a pena. De minha parte, eu posso dizer aos senhores que a pertinência do pensamento do professor Dr. Plínio Correia de Oliveira para os tempos de hoje, para os dias que nós vivemos, ela é uma comprovação imediata, eu diria. E, de minha parte, posso dizer que esse trabalho que os senhores realizam tem frutificado de forma que podemos dizer até mesmo que seja surpreendente. Então, por essa razão, antes de qualquer outra, eu gostaria de expressar a essa família de almas, na pessoa do Dr. Adolfo Lindenberg, a minha mais sincera gratidão. Muito obrigado. Senhoras e senhores, quando fui solicitado a falar sobre esse tema das pedaladas fiscais, eu tive bem claro desde o início que seria uma tarefa que envolveria um esforço de síntese muito grande em função da quantidade de informações e de dados que nós teremos que trabalhar a partir desse processo de exame das contas de governo. Então, eu vou procurar ser o mais sucinto possível. Espero não me tornar enfadonho aqui, cansá-los com demasiada quantidade de informações e números, mas peço também que não se preocupem tanto com isso, porque essa apresentação vai estar disponível para consultas posteriores, aqui a divulgação a cargo do Instituto. Então, acho que mais do que nós, por favor, nos preocuparmos tanto em memorizar ou fixar esses números, talvez o mais importante seja ter a exata consciência do momento que nós vivemos. E quando nós falamos em pedaladas fiscais, essa expressão ela tem uma conotação até, de certa forma, jocosa, né? Isso acarreta o risco de que nós possamos desviar a nossa atenção da real dimensão desses fatos que configuram um verdadeiro estado de calamidade nas contas públicas. Bom, naturalmente estou fazendo esse aviso porque tudo aquilo que eu vou falar aqui foi extraído de documentos públicos, né, de acesso geral para qualquer pessoa, e eventualmente se expressar alguma opinião, essa opinião é minha, não pertence ao Tribunal de Contas da União e muito menos ao Instituto Clínico Correia de Oliveira. Eu tive a oportunidade, há algum tempo atrás, de me dirigir aos meus colegas auditores e expressar a eles qual é o meu sentimento, qual é a minha visão em relação ao trabalho que nós realizamos, que muitas vezes é pouco conhecido ainda por boa parte das pessoas. Eu dizia naquela ocasião que a nossa missão reside na capacidade de enxergar aquilo que está encoberto, ou por vezes passa despercebido aos olhos da população. Nós temos essa missão de ver as coisas, ver a coisa pública.
E mais do que ver, nós temos que relatar aquilo que nós encontramos e muitas vezes nós temos que fazer um verdadeiro alerta à população. E acho que esse é um momento que, mais do que outro, talvez, ao longo da minha carreira como auditor, seja um momento de alertar a população sobre o quadro que nós nos encontramos. Bom, para abordar um tema como esse, eu entendo que seja necessário nós, em alguma medida, em caráter preliminar, revermos alguns conceitos que dizem respeito ao orçamento, às contas públicas e à própria atuação do Tribunal de Contas da União, o que irá nos facilitar posteriormente a compreensão daqueles assuntos que dizem respeito à prestação de contas do governo de 2014, e esse julgamento está na iminência de ocorrer no Congresso Nacional, e todos os efeitos deletérios que essa atuação provocou, não apenas nas finanças públicas, mas no quadro geral da economia e na vida de cada um de nós. Bem, é preciso primeiro termos claro, e clareza é uma lição que o Dr. Plínio Correia de Oliveira nos deixou no exercício do magistério, nós precisamos ter claro que quando nós falamos de orçamento, a partir da Constituição de 1988, nós temos que entender o orçamento como um conjunto formado por leis que são o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e finalmente, a Lei Orçamentária Anual. E não estou fazendo aqui um juízo de que essa seja a melhor formulação que o país poderia ter, mas é a que está vigente nos termos da Constituição. O Plano Plurianual, ele tem uma validade de 4 anos, ele é votado a cada 4 anos. Mas ele começa a vigorar no 2º ano do exercício do mandato do Presidente da República e vai alcançar o próximo exercício, o próximo Presidente da República. E por que ele foi concebido assim? Isso parte daquela ideia de que existe uma continuidade administrativa independentemente de qual seja o governo, o partido ou a coalizão partidária que venceu as eleições. Há coisas que se entende que sejam de caráter de longo prazo, que precisam ter continuidade e até mesmo sejam uma atuação permanente do Estado. Essa é a concepção atrás dessa formulação do processo orçamentário que temos hoje. Bom, quando nós falamos de orçamento, e estamos falando aqui de lei orçamentária no sentido mais amplo, nós estamos falando de leis. É importante fixar esse conceito, porque leis, eu acredito que todos aqui estamos de acordo, existem para serem cumpridas. O PPA, nesse sentido, ele deve constituir a materialização de uma ação planejada, consciente da administração pública ao longo dos anos. Aquilo que o Estado tem como trajetória vislumbrada para os próximos anos. E por isso que ele vai atravessando diferentes governos. Uma vez que existe a aprovação do PPA, eu vou usar aqui a sigla, acho que não vou cansá-los em demasia com essas siglas. A partir da aprovação do PPA, aí sim o governo estabelece anualmente quais são as diretrizes que vão orientar a sua atuação naquele ano. Ou seja, o que vai ser priorizado dentro desse grande universo de ações e de objetivos que estão expressos no PPA. E, finalmente, eu coloquei aqui as leis mais recentes, até porque os senhores veem, é tudo aprovado em lei no Congresso Nacional. E, finalmente, nós temos a Lei Orçamentária Anual, que é exatamente a forma de como essas coisas serão executadas, como isso irá acontecer e quanto dinheiro será gasto para que essas ações tenham execução. Bom, alguns conceitos. O orçamento, a lei orçamentária, ela contempla o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade, que é a Previdência, e o orçamento de investimento das estatais. Assim, conceitos importantes. O orçamento, ele estima a receita e fixa a despesa. Isso é um conceito clássico. Tá? E por que é assim? Porque a despesa é uma certeza. Né? A receita é uma possibilidade, pode não se confirmar. E por isso a própria lei estabelece que a cada 2 meses o governo deve apresentar um relatório ao Congresso
para dizer se houve ou não a realização daquela receita estimada. Porque se não houve, ele não vai poder gastar. E também temos um princípio aqui, que é dos mais importantes, que é o princípio da universalidade, chamado princípio da universalidade, que quer dizer exatamente o quê? Que todas as receitas e todas as despesas têm que estar incluídas no orçamento. E por que isso? Para permitir que nós, a população, tenhamos a capacidade de saber se o governo está gastando mais do que aquilo que ele arrecada. Ou se ele não está gastando em coisas para as quais ele não foi autorizado a gastar pelo Congresso Nacional. Porque, em última análise, quem autoriza o governo a gastar ou a não gastar, deveria ser assim, nem sempre é, mas deveria ser o Congresso Nacional. A lei orçamentária, e estou me referindo aqui à lei orçamentária como esse conjunto formado por PPA, LDO e LOA. A lei orçamentária ela é de tal importância, ela é considerada de tal importância na ordem constitucional vigente, que uma afronta à lei orçamentária pode vir a configurar o chamado crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade ele envolve outros comportamentos, né, censuráveis pela legislação, como, por exemplo, a não observância da probidade no trato da coisa pública e o princípio mais elementar de todos que orienta e informa a atuação do gestor público é o princípio da legalidade, cumprir as leis. Bom, só que isso já estava previsto antes desse ordenamento constitucional de 88. Existe a lei 1079, de 1950, que define o que são os crimes de responsabilidade. E essa lei não apenas define o que são crimes de responsabilidade, mas tipifica as condutas que caracterizam a prática ou não de crime de responsabilidade. E, mais uma vez, nós vamos ver que a Constituição reproduz exatamente o que a lei de 1950 já previa. Né? E, pelo menos, nesses três aspectos: probidade, lei orçamentária e o princípio da legalidade e cumprimento das decisões judiciais. Bom, vou falar um pouco agora do Tribunal de Contas da União, para entender por que o Tribunal de Contas da União aparece nessa história. Bom, o Tribunal foi criado em 1893, então ele é bem anterior à Constituição de 88, certamente. Agora, o fato dele ter sido instituído em 1893 pode levar algumas pessoas a imaginar que isso é uma invenção republicana, essa preocupação com o controle da coisa pública. Na verdade, nós vamos perceber que isso vem um pouquinho mais de antes, no passado. E vamos usar o exemplo mais próximo que nós temos, que é o caso de Portugal. Aqui é aquela pergunta, né? Pode ter surgido antes não tinha nada. O Tribunal de Contas de Portugal, ele foi instituído em 1849, no reinado da rainha Dona Maria II. A senhora Dona Maria da Glória, filha de nosso Dom Pedro I. E também conhecida como Rainha Educadora e Boa Mãe. 1849, em plena vigência do regime monárquico em Portugal. Mas isso, como eu disse para os senhores, é uma preocupação que, em Portugal, pelo menos, para dizer uma expressão bem portuguesa, é um pouquinho de tempo mais antigo. Né? Começa lá em meados do século XIII. Né? E que vem de onde vem a origem da criação da chamada Casa dos Contos. Em 1383, no reinado de Dom Fernando I, né, foram criados, né, foi criada a figura dos chamados vedores da fazenda. Né? Quem são os vedores da fazenda? Aqueles que veem a coisa pública, aqueles que fiscalizam, aqueles que auditam. Né? Eles são a origem de nós, os auditores. Eu, pelo menos, me identifico na origem da minha profissão com os vedores da fazenda. Né? E tenho muito orgulho disso. Em 1389, surge o primeiro regimento dos contos, né, para orientar a atuação da Casa dos Contos. E vejam bem, olha que coisa interessante, né? Isso é um relato que eu extraí do Tribunal de Contas de Portugal, nossa entidade co-irmã de Portugal. A Casa dos Contos, né, e a instituição desse regimento, desse regime, era uma tentativa de, com os meios de coação disponíveis,
dominar e disciplinar a burocracia que aumentava em número e abusos, em 1389. De lá para cá. Essa figura que os senhores estão vendo aí, essa arca, né, é a chamada burra do tesouro. É a burra do tesouro, tá? Então, daí que vem aquela expressão, né, quando alguém faz um bom negócio, ganha muito dinheiro, acerta na loteria, encheu as burras. Bom, Dom João IV, né, estendidas as normas do regimento dos contos aos setores da administração pública, e deu esse regimento aos contos do Estado do Brasil, em 1640, 1650. E aí eu chamo a atenção dos senhores que esse regimento faz menção ao Estado do Brasil, o que, para usar o linguajar de auditor, meu jargão profissional, é mais uma evidência que corrobora as reiteradas afirmações do príncipe Dom Bertrand de que não existe um único documento oficial da coroa portuguesa que se refira ao Brasil como colônia. Então, se querem continuar procurando, ainda não achamos. Bom, a atuação da Casa dos Contos se estende ao Brasil, certamente, já no século XVII. Né? Com a chegada de Dom João VI em 1808, foi instalado o Erário Régio, criado o Conselho da Fazenda, com a atribuição de acompanhar a execução da despesa pública, 1808. E, finalmente, com a proclamação da independência, o Erário Régio foi transformado em tesouro, e pela Constituição de 1824, já se prevendo os primeiros orçamentos e balanços gerais do Império. Podemos avançar um pouquinho mais aqui. A Constituição de 1824 dizia que toda a receita e despesa da Fazenda será encarregada a um tribunal, antes mesmo do Tribunal de Contas da União existir. E naquela época ele se chamaria de Tesouro Nacional, Tribunal do Tesouro. A Fazenda Nacional, todas as contribuições diretas, impostos, né, seriam estabelecidas anualmente pela Assembleia Geral, pela reunião da Câmara e Senado, né, Congresso Nacional. Também a Constituição de 1824 previa que anualmente deveria se fazer uma prestação de contas à Assembleia Geral e se aprovar um orçamento para o exercício seguinte. Então essas coisas, como eu disse aos senhores, já vem de algum tempo. E o orçamento geral deveria conter todas as despesas públicas e todas as contribuições e rendas públicas, ou seja, o princípio da universalidade já estava contemplado na Constituição de 1824. Finalmente, em 1831, o tribunal foi instituído por lei, em 4 de outubro, com diversas competências que nós verificamos claramente com muita proximidade com as competências atuais do TCU. Por exemplo, a função de fiscalização da receita e da despesa, decidir todas as questões administrativas que a tais respeitos possam ocorrer, o princípio da definição de uma instância própria administrativa para a solução e a análise dessas questões, a tomada anual de contas de todos os gestores públicos, dando quitação àqueles que se houveram bem no trato da coisa pública e mandando proceder contra eles quando ilegais. Propor as condições de empréstimos, o endividamento público também era matéria do tribunal. E a fiscalização sobre como se dava a gestão dessa dívida pública também era matéria do tribunal já naquela época. Chegamos ao Tribunal de Contas da União. Essa figura sintetiza de uma forma muito simples como ele está estruturado atualmente. Um colegiado de ministros, são 9 ministros, mais 4 ministros substitutos, um Ministério Público junto ao TCU e a Secretaria do Tribunal, onde trabalhamos nós, os auditores. Fazemos as fiscalizações, as auditorias, as inspeções, enfim. 4 pontos que eu acho importante destacar. O tribunal exerce uma função judicante, mas não está vinculado ao Poder Judiciário. O TCU não é um tribunal do Judiciário. É um tribunal administrativo.
TCU auxilia o Congresso a exercer a função fiscalizadora, mas não está subordinado ao Congresso. É um equívoco que alguns parlamentares às vezes cometem. Auxiliar alguém não quer dizer estar necessariamente subordinado a esse mesmo alguém. E, finalmente, o Ministério Público junto ao TCU não tem vinculação com o Ministério Público Federal. Ele não está subordinado à Procuradoria-Geral da República. Ele é um órgão autônomo. Bom, essa pergunta às vezes surge, né? O julgamento do TCU pode ser revisto no Judiciário? É uma temeridade confiar nisso, pelo menos para o gestor público. É matéria já pacificada no Supremo. O Tribunal tem autonomia para decidir a respeito de questões técnico-administrativas. No processamento desse julgamento, ele deve observar as garantias constitucionais, ampla defesa, contraditória. Se não observadas, aí sim cabe uma revisão pelo Judiciário. Dificilmente ocorre. O Tribunal é muito zeloso na preservação dessas garantias. Bom, aí o senhor deve estar perguntando, bom, se o Tribunal julga e condena, manda prender? Não. O Tribunal não é um tribunal judicial. Ele é uma instância administrativa. Mas ele aplica punições. Ele aplica sanções. Então ele pode, por exemplo, em caso de constatar um desvio, um desfalque, um mau uso do dinheiro público, um ato antieconômico, ele imputa ao responsável o débito, para que ele devolva esse dinheiro ao erário. E além dessa devolução, o responsável fica sujeito à aplicação de uma multa que pode chegar até o mesmo valor do débito imputado. O tribunal também pode multar por atos irregulares que não vieram a constituir um dano ao erário. Mas por ser uma transgressão da norma legal, o tribunal poderá aplicar uma multa ao gestor. Essa multa hoje está em quase R$55 mil. Tá? Pode declarar a inabilitação do responsável por exercício de cargo ou função pública por até período de 5 a 8 anos. Pode declarar a inodoneidade de um licitante, no caso atingindo já a esfera da empresa privada, no caso de fraude de licitação. E, finalmente, ele pode solicitar o arresto de bens para garantia da restituição daquele dano que foi causado ao erário. Bom, visto isso, acho que nós encerramos essa nossa parte de introdução. E aí podemos abordar o que é visto nas contas de governo, especialmente aquilo que nós vimos em 2014. Os senhores têm uma ideia da dimensão de importância que nós, no Tribunal de Contas da União, damos ao julgamento das contas de governo? Essa é uma fala que eu extraí do parecer prévio do relator ministro Augusto Nardes. Tá? Então, ele chama a atenção que essa é a mais nobre, a mais complexa e a mais abrangente tarefa que nós temos a nosso cargo. E é assim mesmo que nós encaramos. O julgamento das contas, eu vou falar julgamento, embora seja uma expressão imprópria, tá? O tribunal não vai julgar, ele vai emitir um parecer. Mas a análise das contas de governo é um trabalho que envolve praticamente todas as unidades do tribunal. Tanto é que o processo de contas de governo é um processo muito complexo, muito grande, são muitos documentos, enfim. E estamos tentando fazer um esforço de síntese aqui para que os senhores tenham uma boa compreensão do que foi abordado lá. Bom, o tribunal proferiu 2 acórdãos nesse processo. Acordo, uma decisão no colegiado. Por que ele proferiu 2? Porque no primeiro ele já apontou uma série de irregularidades, para ser mais preciso, 7 irregularidades de maior gravidade, e chamou a então senhora Presidente da República para que apresentasse as suas contra-razões ao tribunal. O que, a meu ver, é o equivalente a chamar um gestor público em audiência no tribunal para que ele apresente justificativos a respeito da sua conduta. Depois que houve a apresentação dessas contra-razões, aqui o momento em que o advogado-geral da União fez a entrega das contra-razões ao ministro relator, o tribunal fez uma análise das contra-razões, mas também já havia solicitado à presidente, ou requerido à presidente, que se justificasse a respeito de outros indícios de irregularidades que haviam sido constatados naquele momento. Bom, o que foi constatado? O que o TCU examinou? Bom, o TCU examinou o desempenho da economia, o TCU examinou a lei orçamentária, no seu sentido mais amplo, que nós vimos aqui, PPA, LTO e LOA, o TCU examinou o desempenho da arrecadação, a execução das despesas,
a concessão de benefícios e isenções fiscais, o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal pelo governo federal, o balanço geral da União, que muitas vezes passa despercebido para muitas pessoas, e outras questões relevantes para a avaliação do desempenho do governo. Aí entra aqui a questão da governança, para a competitividade do país, né? O governo afeta isso fortemente. Os grandes eventos esportivos, o chamado PAC, enfim. Claro que não seria possível nós fazermos uma exposição minuciosa de todos esses pontos. Então nós vamos optar por abordar alguns temas que eu entendo que sejam de maior interesse para este auditório. Bom, já falamos do Balanço Geral da União, e aí eu digo que nós, usando o nosso jargão, aponto aqui como seria a questão de auditoria central, se o balanço da União reflete realmente a realidade da situação patrimonial da União, nos aspectos patrimonial, financeiro e orçamentário. Pode parecer uma linguagem muito própria de contador, mas eu acho que eu vou conseguir tornar isso vamos dizer, mais simples no decorrer dessa exposição. Bom, o TCU também pediu, né, e examinou o que o governo fez a respeito daqueles apontamentos do ano anterior, 2013. O TCU já havia feito uma série de recomendações ao governo e esperava que o governo desse resposta do que providências havia adotado em relação a isso. E, finalmente, a análise das contrarrazões, uma vez que a senhora Presidente da República foi chamada a se justificar. Bom, desempenho da economia. Muita gente deve se perguntar, mas por que o TCU se preocupa em olhar desempenho da economia? Bom, primeiro, por uma razão muito elementar, né? Porque a partir das estimativas que o governo faz para o cenário macroeconômico, para o desempenho da economia, é que ele vai realizar a sua estimativa de arrecadação, quanto é que ele vai arrecadar ao longo do ano. Então, se o país vai crescer mais, se o país vai crescer menos, é a partir daí que ele vai estimar quanto o governo vai arrecadar, quanto dinheiro ele vai ter para gastar. Mas também não é só isso, né? É porque no Brasil prosperou a ideia de que o Estado é o principal indutor do desenvolvimento. Mas detalhe. Essa ideia prosperou e ganhou fôlego, particularmente ao longo dos últimos anos. Bom, então se o governo se considera o principal responsável pelo desenvolvimento, parece razoável que a gente olhe como é que foi o resultado da economia. Bom, aqui alguns indicadores, a gente já são de conhecimento geral, mas no que diz respeito ao crescimento do PIB, nós tivemos em 2014 o pior resultado desde 2009. Então, sob esse aspecto, nós não poderíamos fazer uma boa avaliação do governante. O PIB nosso caiu, nós ficamos todos mais pobres a partir de 2014, ao ponto de que nosso PIB é inferior a países como, está certo, Chile, Argentina, mas também do Cazaquistão, né? Ficamos mais pobres em 2014, todos nós. O dólar atingiu 2,66, a gente olha com saudade por esse número. A taxa Selic ficou muito acima do previsto. A taxa de crescimento do emprego praticamente, né, estável. A gente sente saudade dessa época também, desse número pelo menos, né? A inflação certamente saiu do controle. O consumo das famílias praticamente... Vamos seguir um pouco mais adiante. Acho que a gente pode resumir isso aqui. Em termos de crescimento, esse gráfico extraído do relatório do TCU, tá? Do parecer do TCU. Ele mostra um desempenho comparativo do Brasil em relação aos demais países do chamado grupo dos BRICS. E nós vemos que esse problema de crescimento não começou em 2014. Ele veio pelo menos aí desde 2002, 2003. O Brasil vem com um desempenho inferior à média dos BRICS. Bom, os BRICS são esses aqui: Rússia, Índia, China, África do Sul. Mas eu devo adiantar aos senhores que esse conceito de BRICS também já está saindo de moda, tá? Já está saindo de moda. Estão aqui os representantes dos BRICS. São eles, né? Bom, alguém já saiu. Mas, no final de 2015, um grande banco de investimentos norte-americano já acabou com um dos fundos de investimento que eles tinham para a realização de investimento nesse país, porque realmente esses países não têm demonstrado um fôlego
suficiente na atração de novos investimentos. O caso da China é um caso muito particular, né? Nós sabemos disso. Bom, aqui nós vemos aqui claramente um processo de perda de controle sobre a inflação, né? Particularmente aqui a partir de 2014, 2013 e de 2015. Isso tem efeitos também quando nós começamos a olhar, tudo isso aqui eu tirei do relatório terceiro, tá? Quando nós começamos a olhar aqui a redução da taxa de poupança nacional bruta, o que também reduz a nossa capacidade interna de realização de investimentos, né? Consequentemente a economia vai crescer menos, e a taxa de capital fixo também, né? Bem declinante ao longo desses anos. Bom, resumo, crescimento pífio, 0,01%. É isso? Inflação, saúde e controle. Oferta de emprego estagnou, consumo estagnou, poupança nacional diminuiu. Taxa de investimento caiu, taxa de juros subiu, exportações em queda, inclusive generalizada, né? Inclusive o setor de bens primários também caiu, muito puxado pelo fraco desempenho do minério de ferro. O real perdeu valor em relação ao dólar, o saldo das reservas internacionais diminuiu e o rate de risco do Brasil piorou. Isso era em 2014, depois piorou. Bom, aí é quando o governo nessa história. Como é que tiraram quando o governo? Bom, não sei se todos conseguem visualizar a distância, mas enfim, o governo havia previsto esses números e com base nesses números ele fez a sua estimativa de arrecadação e de desempenho ao final do exercício. Então ele nos disse que ele ia ter um superávit primário de 49 bilhões, pouco mais do que isso. Na verdade, ele havia previsto que ele ia ter 116 bilhões de superávit primário. Tá? E superávit primário, falando de uma forma assim, muito simples, a gente pode dizer, quando ele é positivo, que é a economia que o governo conseguiu fazer para fazer frente aos encargos da sua dívida. Tá? De uma forma muito simples, acho que não fujo à realidade quando me expresso desses termos. Mas dos 116 bilhões, ele diz o seguinte: eu vou deduzir 67 bilhões a título de despesas com o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e as desonerações tributárias. Quando é que veio isso? Bom, lá em 2006, ou meados de 2006, começou uma discussão de que o governo entendia que ele precisava ter mais dinheiro para fazer investimentos, especialmente na área de infraestrutura. E que ele estava engessado pela questão da necessidade de fazer o superávit primário. Então, essa ideia, vamos dizer assim, desenvolvimentista, né, ela foi ganhando corpo e chegou-se a esse entendimento de que as despesas do PAC não entravam na conta, podiam sair dessa conta. E que as despesas com as desonerações tributárias também deveriam sair da conta. Ou seja, estou devolvendo esse dinheiro de impostos, né? Então isso não vai entrar nessa conta. Agora, eu acho o seguinte, é uma opinião aqui, né? Eu acho que a gente deve prestar mais atenção no resultado nominal. Porque o resultado nominal é exatamente as receitas totais e as despesas totais que o governo tem ao longo do exercício. Antes já considerando os encargos da dívida. E aí o governo diz o seguinte: olha, vou produzir um déficit de quase 26 bilhões de reais ao final do ano. Um déficit. Bom, como é que ficou isso aqui? Tiramos os 67 bilhões, né? Queria chegar em 49 no primário e queria chegar num déficit de 25,7 bilhões no nominal. Bom, ao final de 2014, o déficit primário chegou a 22,4 bilhões negativo. Ou seja, o governo não só não entregou os 49 que havia se comprometido a entregar, desse resultado superavitário, mas ficou devendo 22,4 bilhões. Na minha conta, isso aqui dá 71,5 bilhões. Está somando um mais outro. É aquilo que ele deixou de entregar e mais aquilo que ele incorreu de novo saldo negativo. Okay? E lá no nominal, que eu entendo que é mais relevante, opinião minha, chegamos a 273,3 bilhões. Bom, por equivalência, então vou aplicar o mesmo raciocínio e vou dizer que não foi tão ruim assim, foi só 248 bilhões
além daquela meta que ele havia previsto. Né? Algumas pessoas podem imaginar o seguinte: olha, mas espera aí, mas esse negócio da desoneração tributária, isso é bom, porque no final das contas nós vamos pagar menos impostos. Em tese seria. Porém, não é exatamente isso que a gente verifica, porque essa desoneração não é distribuída de forma equânime para todos. Então, alguns são mais desonerados do que outros. E isso causa desequilíbrios na economia. E quem elege, quem serão os privilegiados na desoneração é o próprio governo. E isso tem uma série de outras implicações. Eu não vou avançar nesse terreno, porque eu vou ficar na área administrativa e não na judicial. Penal, né? Bom, por que a desoneração também não é boa? Porque, pelo menos, não se demonstrou ser uma boa política. Porque ela não cumpriu aquilo que, a rigor, seria justificativa para a sua adoção, que era proteger e gerar mais empregos. E essa avaliação não é minha, essa avaliação é do então ministro da Fazenda, do governo da senhora Dilma Rousseff. Segundo ele, a desoneração foi uma brincadeira grosseira, custa 25 bilhões de reais por ano e desequilibra as contas da Previdência. Você está tirando dinheiro de lá, deixando de ingressar aquilo que era previsto. Bom, parece que essa avaliação do então ministro Levi é confirmada por esse gráfico, né, que mostra a trajetória da taxa de crescimento anual de emprego formal. Nós vemos aqui uma pequena variação positiva aqui em 2010 e logo seguinte uma trajetória claramente descendente até 2014 e daí foi, desculpe usar essa expressão, só ladeira abaixo. Mas uma coisa o governo fez mais do que aquilo que ele havia prometido: aumentou a dívida. Ele disse que a dívida ia chegar em 1,09 trilhão, é muito dinheiro, e ela chegou a 1,2 trilhão. Ou seja, o governo comprometeu mais 110 bilhões, além daquilo que havia previsto de endividamento. Bom, temos ali uma síntese desses números para 2014, e eu disse que, infelizmente, o pior estava para vir, né? Então, 2015, olha só como é que ficou o nosso primário. Tá? De 22,4 pulou para 116,7, é 417 bilhões de reais. E o governo disse que ia dar um superávit. 55 reais disso. No nominal, que é aquilo que eu acho que a gente deve olhar com mais cuidado, né? Nós pulamos para 514 bilhões de 2014 para 2015, assim, nós pulamos de 273,3 para 514 bilhões. E na dívida, continuamos ali, né? Firmes, né? Em vez de 1 trilhão 320 milhões, vamos arredondar essa conta para 1,5 trilhão. 1,5 trilhão em 2015. Em 2016 estamos assim até fevereiro, hein? Esses dados são até fevereiro só. Previsto 24 bilhões no primário, estamos devendo 5,5. Estamos devendo que essa dívida acaba sendo distribuída por todos nós, né? Nominal, 71, quase 72 bilhões. A meta de dívida líquida para o ano já foi batida, ou seja, nós já estamos além daquilo que era previsto, 1,6 trilhão de reais. A inflação saiu de controle em 2014 e nunca mais voltou, né? Esperemos que volte e comece a entrar na normalidade o quanto antes. Está aqui. A meta é 4,5, mas 6,5 não. 6,5 é o teto da meta. A meta é 4,5, é o centro da meta, né? 2015, 10,67, ou seja, mais do que o dobro, quase 11%. E agora nós temos aqui projetado um acumulado dos últimos 12 meses, isso aqui acho que até abril, 9,38. Taxa Selic não cai, mas o crescimento do PIB também é negativo. Só aqui para chamar a atenção da diferença dos números de um ano para outro. Bom, estamos falando de dívida pública e carga tributária, né? Bom, montante da despesa primária, aquilo que o governo gasta no seu dia a dia ao longo do ano, né? E o montante da receita primária. Bom, para resumir a história, em 2014 o governo gastou mais do que arrecadou, 17,22 bilhões na despesa primária.
Bom, o que você faz quando você gasta mais do que você ganha? Aumenta a receita, mas o governo aumenta o imposto. Então você diminui a despesa, claro, é racional fazer isso. Os governos, em geral, preferem fazer diferente. Tá? Aí o que eles fazem? Operações de crédito. Tá? União, estados e municípios, em média, 37% de aumento no saldo das operações de crédito em 2014. O governo federal foi o campeão. Né? Nas operações de crédito contabilizadas, houve um crescimento de quase 40%. O governo federal. Mas alguém vai dizer, mas pelo menos nós estamos livres da dívida externa, né? Aí agora a gente resolve aqui mesmo. Será? Dívida externa do governo federal e do Banco Central, em 2014, chegou a 875 bilhões, ou mais ou menos o equivalente a 16% do PIB. Dívida externa. Juros nominais aumentaram. Em quadro para sintetizar isso, em 2014 ainda, cerca de 40% do PIB equivalente em dívida do governo federal. Piorou. Tá? 25 de abril de 2016, a dívida chegou a 2,88 trilhões. Tá? E o próprio governo, o próprio Tesouro, está estimando que ela possa chegar a mais de 3 trilhões até o final do ano. Essas informações são ainda da semana passada, tá, gente? Como é que a nova equipe econômica está tratando isso agora? Não se posicionar nesse respeito. Bom, taxa de risco do país subiu, né? A credibilidade do Brasil no cenário internacional para fins de captação de novos investimentos piorou, segundo as agências de risco, e o que elas dizem é relevante para os investidores. Bom, mas alguém pode dizer, mas peraí, Leonel, mas você viu, né? O governo arrecadou menos em 2014, então parece que é razoável, o país quase não cresceu. Aí vem a pergunta, será? Será que arrecadou menos mesmo em 2014? Teve menos dinheiro para trabalhar? Esse gráfico aqui, também extraído do relatório do TCU, isto não. Olha aqui como é que ficou a questão dos impostos, das contribuições. Teve uma pequena queda aqui nos outros, né? Multas, essas coisas, né? Outras receitas extraordinárias. Mas, no geral, a arrecadação teve. Olha só. A carga tributária bruta, e estou falando aqui no aspecto mais amplo, né, atingiu 33,4% do PIB, né, contra 33,7% do PIB em 2013. Então, praticamente ficou igual. E aí estou falando governo no sentido mais amplo, tá? União, estados, municípios. Mas o maior arrecadador é o governo central. Ele quer arrecadar mais. Falando em arrecadação, vamos voltar um pouquinho mais no tempo, já que a gente foi lá até o século XIII, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui no Brasil e vamos a partir de 1900, como é que evoluiu a carga tributária no Brasil. Quase mais 2 anos aqui, não ia ter espaço. A carga tributária só cresce. Ela pode ter uma pequena variação circunstancial, em função, por exemplo, de efeitos da guerra aqui, mas ela só cresce, a tendência dela é só crescer. E ela cresce exponencialmente, especialmente a partir de 1922. No dia 31 de dezembro de 1922, foi instituído o imposto de renda no Brasil. Aliás, 1922, que começou com um terremoto aqui em Mogi Guaçu, um ano que teve alguns acontecimentos assim, de benefícios duvidosos para o Brasil. Semana de Arte Moderna, fundação do Partido Comunista, mas a gente vai conversar para vamos seguir a E as pedaladas, Leandro? Você não falou das pedaladas até agora? Não, então vamos chegar lá, né? Vamos pedalando aos poucos. Nós, auditores, temos um defeito terrível. O dever profissional, a gente costuma fazer isso aqui, ó, perguntar o que não deve. Aí a gente perguntou, vem cá, peraí, eu estou olhando esses números, estou olhando essas informações aqui, mas eu estou vendo aqui que você não contabilizou, você, União, não contabilizou no seu passivo algumas operações que você deveria ter contabilizado segundo os seus próprios critérios, só que deveria compor a sua dívida. E como é possível que 40,25 bilhões estejam contabilizados em outros agentes financeiros e não apareçam nas suas contas como obrigação sua?
Onde é que eles estão? 40,25 bilhões. Depois nós vamos ver que tem mais coisa para ter. Bom, 40,25 bilhões é isso aqui, omissão de registro passivo da União. Também extraí lá do relatório. Bom, voltando um pouquinho aqui. Nós temos aqui Banco do Brasil, BNDES, Fundo de Garantia, Fundo de Garantia. Okay? 3 agentes aqui. Banco do Brasil, BNDES, Fundo de Garantia. Em abril do ano passado, 2015, num outro processo, né, que avaliava, né, determinadas questões do Tesouro, do Banco Central, né, uma representação, isso já havia sido questionado e o tribunal havia determinado ao Banco Central que fizesse a contabilização desses 40,25 bilhões. Tá? Aí começou uma discussão, vamos dizer assim, né, no campo das ideias, dizendo assim, não, mas peraí, Tesseu, você está inventando moda, você está criando novidade aí, você nunca me pediu isso, que história é essa? Onde é que já se viu? Tá bom, você usou uma coisa mais elementar que nós temos, que é o método contábil das partidas dobradas. E falando de forma muito simples, isso quer dizer o seguinte, olha, se alguém é credor, é porque existe devedor. Concorda? Acho que isso é, eu acho que assim, senso comum já, nem mais podemos falar um conhecimento muito elaborado, né? Alguém está devendo, ou seja, alguém tem um crédito, porque alguém está devendo. Bom, essa novidade começou e foi apresentado de forma sistematizada em 1494, quando o monge Luca Pacioli publicou essa obra, né, em que ele descreve o método das partidas dobradas. Bom, mais uma evidência, a meu ver, que comprova a tese, considero irrefutável, de que a Igreja construiu a civilização ocidental. Alguém pode dizer assim, olha, mas essas coisas, essas novidades europeias, às vezes demora a chegar aqui e assim, não pega, né? A gente aqui faz as coisas de um jeitinho diferente. Bom, mas em 1808, Dom João VI, de novo, emitiu um alvará dizendo o seguinte, olha, para as finanças públicas do Império, ou melhor dizendo, ainda do Reino Unido, para as finanças públicas, o método de estruturação que nós vamos adotar é o das partidas dobradas. Para quê? Para que não fique arbitrário, sujeito à maneira de pensar de cada um. E porque também ele é a forma mais clara, né? É aquela que é seguida pelas nações civilizadas no mundo todo, e é a que menos dá lugar a erros e subterfúgios, onde se esconde a malícia e a fraude dos prevaricadores. Em 1808. Eu me chamo Coimbra, né? Dom João VI era um príncipe prudente e conhecia bem as mazelas da gestão pública. Aí eu dizia, não, mas isso já passou. Não, mas acontece que está em vigor até hoje a Lei 4.320, aprovada em 1964, que diz exatamente isso. Olha, para as finanças públicas, adote-se o método das partidas dobradas. É uma coisa mais elementar. E aí, 17 de março, quem assinou foi o presidente João Goulart. Nem isso aqui não poderia. Ah, não, peraí, mas isso aí não é operação de crédito. Ah, isso não é, você está. Não, tudo bem, eu concordo que, né, alguém está devendo aqui, mas isso aí não é operação de crédito, isso aí é. Não sei, mas é outra coisa. Bom, quem vai dizer se é operação de crédito não sou eu, não é o TCU, é a lei. É a lei complementar 101, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que dá uma definição abrangente, mas não exaustiva do que seja operação de crédito. E operação de crédito, nos termos da lei, é qualquer compromisso financeiro assumido sob qualquer forma. Por isso que ele fala aqui, ó, e outras operações assemelhadas. Você está devendo. Isso é operação de crédito. Você está usando dinheiro, a rigor não é seu. Você tomou emprestado. Bom, aí o que diz a lei? É proibido fazer isso? Depende. Tem algumas condições que têm que ser atendidas. Por exemplo, prévia e expressa autorização no texto da lei orçamentária. E olha como a lei orçamentária é importante. Outra condição, tem que estar incluído no orçamento. Princípio da universalidade, para que nós, população, possamos saber o que o governo está fazendo com o dinheiro.
mais. É proibido realizar operação de crédito entre instituição financeira estatal e o ente da federação que eu controle. Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica. Esse dia não disseram assim, mas o governo é o dono da Caixa Econômica. Ele vai fazer o que quiser. Não, não é o dono. Ele tem a guarda da Caixa Econômica. Não é o dono, pode fazer o que quiser. Nem um banqueiro privado pode fazer o que quiser do próprio banco. Quanto mais o governo, que nem o dono é. Outra proibição. Não pode fazer operação de crédito no último ano de mandato. 2014 era o quê? Último ano. Pode. Exemplo clássico de operação de crédito vedada pela lei. Exemplo extraído também do relatório do TCU. A Caixa usa a receita própria para pagar em dia despesas primárias da União. Ou seja, um dinheiro que a União não tinha. Por exemplo, para pagar o Bolsa Família. Então, a Caixa paga o cidadão beneficiário e a União fica devedora da Caixa, porque ela não tem recurso para pagar a Bolsa Família. Segundo a lei, isso não pode fazer. O que o professor disse a respeito dessas alegações? Olha, isso aí não faz o menor sentido, essas alegações não podem prosperar. Não há registro na jurisprudência do tribunal que possa ser entendido como chancela esse tipo de conduta. Nunca antes, quer dizer, nunca antes na história desse país se pôde permitir um negócio desse. E a magnitude das operações realizadas em 2014, seu impacto negativo sobre o resultado fiscal, por isso que é interessante a gente ter dado uma olhadinha lá no resultado primário, e no resultado nominal antes. O impacto negativo dessas operações sobre o resultado fiscal pode ser considerado um ponto fora da curva, sem precedentes nas 2 últimas décadas. 20 anos, nunca aconteceu. 20 anos, a lei vem de 2000, né? Lei de responsabilidade fiscal. Mas não era só a Bolsa Família, tinha também o seguro-desemprego e o abono salarial. Olha só esse gráfico. O gráfico é elaborado lá no TCU. Olha só como isso aqui evidencia uma situação de clara anormalidade em 2014. Olha só. Não é possível considerar que isso aqui sempre foi feito assim. Isso aqui é o quê? A variação do saldo das contas de suprimento e benefício. Bolsa Família, seguro-desemprego e abono salarial. Claro, a Caixa é um agente financeiro. O governo vai instalar uma outra pagadoria de Bolsa Família para fazer frente a esse compromisso que ele assumiu, né? Que ele criou. Então ele usa um agente financeiro como a Caixa Econômica. Só que ele tem que usar o dinheiro dele. Isso é elementar. Bom, aí isso suscitou muita discussão. Aí o TCU determinou que o Banco Central fizesse os cálculos e fizesse esses cálculos para saber como é que foi essa variação ao longo dos anos. A Folha de São Paulo elaborou esse infográfico, né, que eles chamam, infográfico. E aqui percebem claramente como é que isso explodiu, né, de uns tempos para cá. Alguma variação é admissível, porque pode haver um problema lá de não ter uma exata previsão de quanto vai ser pago naquele dia, naquele mês, enfim, e depois você ajusta isso rapidamente. Mas não nessa dimensão que está aqui. Bom, para entender melhor, o TCU pediu que o Banco Central calculasse desde 2001 os atrasos de repasse do Tesouro para Fundo de Garantia, Banco BNDES, Banco Brasil e Caixa Econômica. Ao final do governo FHC, o saldo era de 948 milhões de reais. Ao final do governo da senhora Dilma Rousseff, 60 bilhões. Claro que isso não é normal. Claro que não. 60 bilhões. Esse gráfico aqui trata apenas do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem uma particularidade por conta do financiamento da safra agrícola, tá? Mas não nessa dimensão que nós verificamos aqui. E já vou antecipar aqui para os senhores, esse gráfico aqui está desatualizado, porque essa queda que é registrada aqui ao final de 2015 não existe. Isso aqui não foi quitado. É o que o TCU disse, ó, a União não está proibida de fazer operação de crédito. O que o dispositivo da lei veda é que a União se vale da sua condição de controladora, tem o poder de controlar a instituição, nomear seus dirigentes, permitir seus dirigentes, enfim,
usar o seu poder de controlador para forçar as instituições financeiras federais a financiarem despesas primárias que a rigor deveriam ser com recursos do orçamento. Seu governo está gastando o que não tem. Bom, atrasos sistemáticos, né? Bolsa Família, seguro-desemprego, abono salarial, construídos em uso desmedido da força institucional do ente controlador sobre a instituição controlada. Gente, olha só, isso aqui que eu fiz, ó, para quem depois quiser consultar a apresentação, é o número da página do parecer prévio do TCU, da onde eu tirei essas informações, tá? Então, né, como somos auditores, eu sou, as instituições em alguma medida também gostam de controlar essas coisas, depois podem confirmar lá se eu estou falando alguma mentira. Bom, mas não era só isso, né? Até porque naquele gráfico lá que a gente apresentou primeiro, dos 40,25 bilhões, a Caixa Econômica não aparecia. Então vamos voltar para ele. Olha ele aí. Bom, mas isso sempre aconteceu, isso não é nada demais, todo mundo fez, foi para ajudar os pobres. Bom, o problema é o seguinte, o maior volume dessas operações de crédito não contabilizadas é o BNDES, Programa de Sustentação do Investimento, PSI. Tá? O segundo maior volume é o Fundo de Garantia, Lei Complementar 110. Bom, vamos tentar entender melhor o que é isso aqui. Está um pouquinho pequeno, eu reconheço, mas vou tentar ajudá-los a compreender melhor. O que acontece? O Banco Central, quando intervém e faz a liquidação de uma instituição financeira, sobre aquela massa, né, em liquidação, param de incidir juros. Tá? E essas entidades aqui, olha que tem umas aqui que talvez o senhor nem tenha ouvido falar ainda. Opa, voltou. Alguns o senhor nem tem ouvido falar ainda, né? Mas, assim, coisa antiga até. Essas entidades aqui conseguiram que esses juros não fossem não corressem mais contra a massa em liquidação. E isso passou a ser perdas do fundo de garantia. Por quê? Porque essas entidades financeiras elas tinham operações com o extinto BNH, não sei se alguém lembra do Banco Nacional da Habitação, e reivindicaram, portanto, que cancelassem 640 milhões. Isso aqui são perdas de fundo de garantia. O fundo de garantia perdeu, virou pó. O que é isso? Conhecem? É um esqueleto que estava no armário e que nós agora tem que contabilizar. Mas 640 milhões, né? Nós não estamos falando de bilhões, de trilhões, isso aí é fichinha, isso aí não é nada. Bom, mas aí tem o seguinte, fundo de garantia ainda, Lei Complementar 110. Essa lei dizia o seguinte, né, criou mais um encargo para a população. Olha, vou criar agora, o governo falando, né, uma contribuição social para inibir a demissão imotivada. Então, demitir passa a ser mais caro porque eu estou cobrando agora uma contribuição social por despedida de empregado sem justa causa. Acontece o seguinte, né, o governo falou para o Fundo de Garantia, em 2012, baixou uma portaria, falou o seguinte, olha, esse recurso dessa contribuição aqui, que é seu, Fundo de Garantia, eu vou reter ele um pouquinho comigo aqui, tá? Mas para você não sair no prejuízo, eu vou remunerar essa retenção sua com juros. Então eu vou te pagar uns juros enquanto eu tiver com esse dinheiro na minha mão. O valor dessa conta aqui é mais de 10 bilhões de reais. Né? Quase 9 bilhões, perdão, de principal e o restante de juros. O que é isso? Mais um. Ok? Programa Minha Casa Minha Vida. A lei que instituiu o programa Minha Casa Minha Vida diz o seguinte, que o governo vai conceder uma subvenção econômica, tá, para a pessoa física no ato da contratação de financiamento. Mas aí é o seguinte, eu não tenho dinheiro para fazer isso, o governo não tem dinheiro para fazer isso, para dar essa subvenção para as pessoas que querem adquirir uma casa nessas condições. Então o que ele faz? Enquanto eu não efetivo o aporte de recursos necessários a fazer essas subvenções, eu vou pegar emprestado lá no Fundo de Garantia, porque tem muito dinheiro lá dentro, está parado, ninguém está usando. Né? Então, eu faço o seguinte, eu pego esse dinheiro e vou também remunerar você, Fundo de Garantia, porque esse dinheiro aqui eu estou... Né? Você não vai poder mais aplicar. Né? Então, 7,66 bilhões de reais. Olha aqui de novo. Alguém falou nisso aqui quando a gente estava conversando ali no cafezinho. Pô, o BNDES é uma caixa preta. Eu falei, pô, mas já viu a apresentação, perdeu a graça.
Mas é isso aqui mesmo. Programa de Sustentação de Investimento. Só aquelas operações do BNDES, do FINAME, tem muita coisa pulverizada aí, mas também tem aqueles investimentos que são realizados, melhor dizendo, aquelas operações que são realizadas para financiar obras no exterior, no Porto de Mariel, por exemplo. Tá? E tinha um probleminha com essas operações, porque o BNDES não queria mostrar isso para o TCU. Não queria. Ah, mas isso é muita coisa, não tem condição de controlar isso, isso é muito pulverizado, é muito pequenininho. E depois isso também é operação bancária, então está protegido pelo sigilo bancário, você não pode ver. Ah, mas... Bom, depois a gente vai voltar nesse ponto para saber que fim levou essa história. Mas para entender melhor o que é isso aqui, o BNDES concede um empréstimo. Concede um empréstimo e normalmente, como é um banco de fomento, a oferta desse crédito é feita por um juro mais baixo do que o juro de mercado. Certo? Aí o governo se compromete a subsidiar esse juro ofertado pelo BNDES, porque o custo de captação do banco e da própria União é maior do que o juro que vai ser pago pelo tomador final do empréstimo. Se eu estiver falando uma linguagem muito economês, por favor, me cortem aqui que eu tento esclarecer melhor. Aí acontece o seguinte, essa equalização da taxa de juros, ou seja, o pagamento dessa diferença entre o juro maior e o juro menor, que o governo tem que fazer, ele deveria constar no passivo da União, concorda? É uma obrigação que a União assumiu. É a linguagem contábil bem elementar. Ativo, bens e direitos. Né? Passivo, obrigações. Então, se é uma obrigação, tem que estar no passivo, não estava. Em 2012, o governo baixou uma portaria dizendo o seguinte, olha, você vai contabilizando isso aí, BNDES, né, pelo regime de competência, que é o que é adotado pelos bancos, e só que é o seguinte, eu vou postergar o pagamento dessa equalização da taxa de juros por 24 meses. Daqui a 2 anos a gente acerta, tá ok? 2 anos. Passa rápido. Só que é o seguinte, como o regime dos bancos é um regime de competência, todo semestre o BNDES faz a sua contabilidade, pega esse direito que ele tem para receber, incorpora isso como resultado, né? E esse resultado lucrativo que o banco tem é repassado à União como participação dos dividendos da União, que é a controladora do BNDES, só que a União não pagou nada ainda, a receita não entrou no caixa. Não vai dar, talvez. Mas o resultado patrimonial é transferido da União sob a forma de dividendo e melhora o resultado das contas públicas, artificialmente. Bom, gente, isso aqui, passivo da União junto ao BNDES, também nós vamos ver que isso aqui não existe. Okay? Olha a trajetória lá de 2010 para frente. Programa de Sustentação de Desenvolvimento, talvez a gente possa representar nessa figura. Já falamos aqui, o que o Supremo falou sobre essa história de que não podia mostrar os documentos para o TCU. Somente em maio de 2015 disse que não, tem que mostrar sim. Né? Isso é coisa pública tem que ser de conhecimento público. Bom, gente, eu vou ter que passar, isso aqui é só para dizer que esse negócio de guardar esqueleto no armário é um negócio perigoso, porque ninguém sai de lá e vem assombrar. Bom, isso aqui são as irregularidades que o TCU constatou inicialmente, são 7, de maior gravidade. Omissão de regime de passivos. Eu gostaria de poder explicar isso melhor, mas não vai ser possível em função do tempo. Mas eu quero dizer o seguinte, às vezes uma única situação desdobra em várias irregularidades, porque tem muita coisa ali que viola a lei. Bom, isso aqui eu acho que a gente já tratou bem. Também isso. Só para mostrar de onde que eu tirei isso aqui do... Bom, a União deixou de observar esses dispositivos legais. Não vou me estender também na descrição exaustiva deles. Olha, se a União deixou de observar a lei, a União agiu contra a lei. E quem age contra a lei, viola a lei, né? Operação de crédito. Operação de crédito, observando o princípio da legalidade. Aí a lei, que eu falei para os senhores, a lei que trata do crime de responsabilidade, ela tipifica as condutas também. Ela não só diz que é crime atentar contra a lei orçamentária, ela diz de que forma.
Por exemplo, ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado, sem fundamento na lei orçamentária, no crédito adicional. Tá? Crime de responsabilidade. Deixar de promover ou ordenar na forma da lei o cancelamento, amortização, constituição de reserva para anular os efeitos de operação de crédito realizada irregularmente. Então, se por acaso, inadvertidamente ou temerariamente o governo fizer uma operação de crédito, ele tem que liquidar essa operação de crédito. Ele não pode ficar rolando isso, porque ela é ilegal. Bom, vamos passar rapidinho. Eu queria só lembrar aqui um grande jurista de São Paulo. Tá? A administração pública só se faz o que enquanto na administração particular ele se fazer tudo que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Se não tiver na lei, não pode ser feito. Mas você é a camisa disso. Mas não é fácil ser administrador público mesmo. E governar muito menos. Ok. Também, a lei diz, lei 1079, crimes, ordenar a despesa não autorizada em lei. E lembra-se, o governo fez isso no programa Minha Casa Minha Vida. Não tinha reserva no orçamento para fazer. Depois ele pegou esse dinheiro e escreveu o resto a pagar, mas é outra irregularidade. Isso aqui, mais ou menos, para tentar explicar o que aconteceu no Minha Casa Minha Vida. Tá? No final ainda sobrou dinheiro. Eu falei, mas não pode ter sobrado dinheiro. Sobrou dinheiro, tem resto a pagar? Não, não tem. Você já pagou. E tem a dívida que você não pagou ainda, que você não contabilizou. Ok, observância. Execução do orçamento. Não sei se pode explicar um pouquinho. Mas nós já vimos que o governo gastou mais do que arrecadou, né? O governo queria gastar mais. Aí o que ele fez? Em setembro, ele utilizou 3,5 bilhões do Fundo Soberano. Em novembro, já no final do exercício, ele fez isso aqui, enviou um projeto de lei ao Congresso, dizendo o seguinte, olha, eu vou mudar o resultado do superávit primário, vai cair para 10 bilhões, porque eu vou aumentar as exonerações e vou aumentar o PAC, em novembro. E baixou um decreto também dizendo o seguinte, ao mesmo tempo eu vou liberar mais 10 bilhões para gastar. Com base em quê? Excesso de arrecadação, superávit orçamentário. Então, sabe de onde que saiu isso? Bom, respeito à Constituição. Olha só que interessante, o governo vem fazendo isso aqui. É o seguinte, a desoneração de tributos e PAC está em 35 bilhões até setembro. De repente, em novembro, ele pula para 106. Né? O resultado primário de 81 cai para 10. Né? Como é que fechou essa conta em novembro? Tão abruptamente assim? Só pode ter sido desse jeito. Não tinha como. Ok. Irregularidades graves. Violou a lei. Não é uma coisa simples. Né? Depois é o seguinte, eu falei, a cada 2 meses tem que fazer a observação se está arrecadando ou não aquela receita estimada. Se não arrecadou, tem que fazer o chamado contingenciamento, ou seja, parar de gastar. O governo fez isso. 28,54 bilhões que deixou de contingenciar e queria gastar mais 10. Esse caso aqui, é muito mais grave porque o governo violou não só o princípio da legalidade, mas o princípio da moralidade administrativa. Moralidade não trata da coisa pública. Quem diz isso é o TCU. E aí, lembrando, a Lei 10.079, ela também fala que não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados é crime. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo é crime também, de responsabilidade. Por que é de responsabilidade? Porque só determinadas pessoas têm a possibilidade de cometer. Bom, aqui é o excesso de arrecadação, o superávit financeiro, que não sabemos de onde veio. E isso balizou os chamados decretos não numerados que estão sendo tão questionados aí. Bom, aí vimos aqui que houve mais 3 irregularidades graves que o TCU incorporou ao acórdão definitivo, né? As contrarrazões não foram suficientes para afastar a irregularidade. Só que o governo continuou fazendo isso em 2015, 96 bilhões.
Eu vou pular essa parte aqui, eu só queria mostrar para os senhores o seguinte. O governo destinou 945 bilhões para o PPA. Tá? Só que o terceiro está dizendo o seguinte, olha, não tem indicador, não tem resultado, não tem meta, então nós não sabemos, não somos capazes de dizer que objetivo o governo queria atingir quando fez essa alocação de recursos. 945 bilhões, sendo que um quarto disso é para pagar o custo da máquina. É o chamado programas de gestão. Isso aqui é um programa temático, infelizmente não vai dar para a gente abordar aqui, mas eu chamaria a atenção que isso aqui sai do PPA, deputado. E muitas vezes o PPA não tem sido tratado com atenção no Congresso Nacional, porque ele seria. E o texto está indicando aqui é que a margem, a forma como isso está sendo descrito, dá uma margem de ação discricionária para o Estado que beira, tangencia a ação arbitrária. O governo faz o que ele quiser. Como, por exemplo, aqui, ó. Ampliar os recortes de gênero, racial, LGBT, pessoas com deficiência nos projetos voltados para jovens. Aqui, parece lá no meio essas coisas. Né? Por exemplo, promover negociações internacionais de comércio exterior para a agricultura familiar. O pessoal vai viajar, vai... Mas é. E quais eram as principais metas declaradas que o governo queria? Aí ele fala, eu quero atingir o PAC e o Plano Brasil sem miséria. Mas o que é isso? Onde é que você quer chegar? Ah, não tem meta lá. Explicação depois, não sei isso. Não sei se eu consigo ler ali. Vamos colocar a meta, né? Olha só, gente. Já disseram que empresa privada é aquela que é controlada pelo dono, pelo acionista. Né? E empresa estatal é aquela que ninguém controla. O pessoal está dizendo aqui o seguinte, ó. As estatais, os investimentos das estatais ultrapassaram o orçamento. Não tinha dinheiro e fizeram investimentos assim mesmo. Parece pouca coisa? Parece. 234 milhões. Ninguém controla. O avanço geral da União. Rapidamente. Passivo da União, subavaliado em 256 bilhões de reais. Isso quer dizer o seguinte, olha, se for a procurar isso aqui, patrimônio líquido fica negativo. E patrimônio líquido negativo quer dizer o seguinte, se não quebrou ainda, está à beira da insolvência. É a pena, né? Mas problema lá no INCRA, regularização de imóveis destinados à reforma agrária. Existe um risco grave de evasão patrimonial da União aqui. Ninguém sabe para onde está indo. Para onde está indo. Outra coisa, ordens bancárias emitidas em dezembro, passar aqui em janeiro, ou seja, o dinheiro acabou. Empurra para o mês que vem. 23 bilhões de reais. Pior ainda, ó, benefícios previdenciários com insuficiência de créditos orçamentários. O governo pegou esse compromisso que ele tinha, olha, salvou ter possibilidade de pagar isso quando entrar o orçamento do ano que vem. O que é isso aqui? Gente, se a gente for comparar a situação de uma pessoa que gasta mais do que ganha, ela não só estourou o limite do cheque especial, estourou o limite do cartão de crédito, quebrou o cofre porquinho das crianças, fez vale na boca do caixa da empresa e emitiu o cheque pré-datado para pagar com o salário que vai entrar no ano que vem. Isso é uma pessoa que se descontrolou no seu orçamento familiar, né? Bom, aqui a sessão do tribunal apreciou as contas. Bom, então tem gente dizendo, ó, tipo de responsabilidade é pouca coisa, mas não é. Tá? Porque, olha só, tem previsão também no Código Penal. Previsão no Código Penal. Crimes contra as finanças públicas. Tem aqui tipificação para tratar a operação de crédito. Ó, pena. Exclusão. Inscrição de despesas em resta a pagar, não empenhadas em resta a pagar. Crime contra as finanças públicas. Código Penal, não é lei de responsabilidade. Ordenação de despesa não autorizada. Crime. Não há nada tão ruim que não possa piorar, nós já vimos que piorou. Eu iria passar rapidamente aqui algumas matérias que nós vimos ao longo de 2015 e 2016, como por exemplo essas aqui, ó. Nós descobrimos que havia despesas ocultas no Compeg, fraude no Bolsa Pesca, maior rombo da história, maior rombo da história ficou ainda maior, quitação de pedaladas que não aconteceu, tentaram fazer por medida provisória. Só que a Câmara dos Deputados rejeitou, né? Rejeitou agora. No dia seguinte, o presidente da Câmara deixou de ser presidente da Câmara.
conduziu a sessão no qual foi rejeitada a medida provisória. O governo decreta sigilo sobre dados pedalados. Não quer que saiba o que está acontecendo na Caixa Econômica. O TCU suspende concessão de benefícios da reforma agrária. Por quê? 2,83 bilhões de prejuízo potencial para a nação. Caixa ignorou a recomendação do seu próprio conselho para não fazer essas operações. Está lá registrado nas atas da reunião do conselho. Para esse ano agora, 2016, o TCU está dizendo, tem superestimativa de receitas, 162,3 bilhões, esse dinheiro não vai entrar no caixa. Dificilmente vai entrar. Eu falei que havia o risco do patrimônio líquido ficar negativo, não falei? Nós falamos isso em 2014, se configurou agora. Abril 2016, patrimônio líquido negativo da União. 1,413 trilhão de reais negativo. Como é que vai cobrir esse rombo? Pagamentos de devido Bolsa Família, trabalho do TCU, auditores do TCU, 16 milhões por mês. Enquanto isso, 11 milhões de desempregados no país. O ministro da Fazenda já está falando em 14. Eletrobras, prejuízo de 4 bilhões, 3,9 bilhões. No trimestre, Petrobras, 1,246 bilhões no primeiro trimestre. O que mais vai aparecer? Não sabemos ainda, mas vai aparecer mais coisas. Todo navio tem solução, né? Aí andaram cogitando algumas soluções, como, por exemplo, aumentar impostos, né? 40% de alíquota do imposto de renda. Para 1922, a máxima começou com 8%. Para 27,5%, estão falando em 40%. Imposto sobre herança, 25%. Aumentar o IRF. Recriar a CPMF. Aumentar a idade de aposentadoria, vai lá. Mas reduzir o pagamento das pensões, sacrificar idosos, viúvas e órfãos, a consciência cristã recua. Wagner, essas coisas que foram cogitadas pelo governo anterior e algumas ainda estão em evidência aí. Torcer pelo Brasil nas Olimpíadas pode ser uma solução. O Instituto foi muito feliz quando captou uma frase, presidente. O sentimento da população. O sentimento da população é esse aqui. Eu quero trazer ele de volta. Quero ver o Brasil de volta. Agora, mais do que o sentimento da população, acho que a solução já tinha sido antevista por um grande brasileiro muitos anos atrás, quando ele disse isso aqui. Se simplesmente aqueles que são bons tivessem consciência do momento atual, se eles tivessem consciência do que eles poderiam, se levantassem, se unissem, eu não quero dizer que pelo simples fato de se levantar eles ganhariam a batalha. Mas eu afirmo, pelo menos, que eles se levantando, a batalha teria outra fisionomia e seria a letra maiúscula de um capítulo de ouro, cuja palavra final seria vitória. Muito obrigado.